Dia de clássico, dia de Fluminense e Vasco. Aproveita já e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você perder as notificações. Deixa o like aqui no vídeo de graça. Um jogo grande, jogo importante demais para o Fluminense. E se você quiser adquirir a sua camisa do Fluminense, já aproveita logo, acessa o site aqui da God of Camisas e adquira a sua camisa do Fluminense. Tem vários modelos lá disponíveis. Aproveite aí, tem vários descontos também das camisas. Então aproveita aí que o Fluminense vai jogar esse clássico aí importante e já adquira seu manto do Flusão, beleza? O Fluminense e o Vasco vão jogar lá no Engenhão, né? Dessa vez não vai ser no Maracanã. E todos os ingressos já foram esgotados, tanto para a torcida do Vasco, tanto para a torcida do Fluminense, né? O setor do Fluminense. Como o Vasco é mandante, o Fluminense vai ficar aí com 10% do estádio, né? 10% aí da capacidade do estádio. Então, todos os ingressos já foram esgotados. O Vasco, a torcida do Vasco, tentou fazer um mosaico, né, lá no estádio, mas o Botafogo não permitiu a entrada dos torcedores para organizar o mosaico, então foi cancelado. E eles fizeram uma vaquinha aí para tentar zoar a gente, né, botando um negócio de Série C, essas coisas aí. Eles com o time deles na zona de rebaixamento e eles preocupados com o Fluminense, né? Como vai zoar o Fluminense. Como se isso interferisse na nossa vida, no nosso cotidiano. Mas enfim, vamos deixar isso na cabeça deles. Falando em Engenhão, né? Falando em Newton Santos, o Fluminense tem uma boa vantagem aí, de certa forma. Uma pequena vantagem contra o Vasco jogando no Engenhão. São 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas para o Vasco dentro do estádio do Engenhão. E um detalhe importante que é necessário falar aqui é um ex-jogador do Fluminense, né, acabou falecendo nessa última sexta-feira, que é o caso do Paulo Goulart. Ele foi goleiro do Fluminense lá na década de 80, se não me engano. Ele faleceu nesta sexta-feira aos 68 anos. Quero deixar aqui minha solidariedade à família, né, muito triste essa situação, né, todos os meus pêsames. Eu sei que eles não devem estar assistindo esse vídeo, mas mesmo assim, né, minha solidariedade aí à família dele. E o Fluminense vai fazer uma boa homenagem ao ex-jogador do Fluminense. O Fábio vai entrar em campo com o nome dele nas costas. Ao invés de entrar em campo, jogar a partida com o Fábio, ele vai botar aí, o Fluminense vai colocar na camisa Paulo Goulart, que é o nome do ex-jogador do Fluminense que faleceu nesta sexta-feira. Então, uma bela homenagem aí a ele, né? Muito legal da parte do Fluminense fazer essa homenagem. E esse jogo, sem dúvidas, vai ser um jogo de extrema importância para o Fluminense, já que a gente pretende aí ficar entre os melhores times do Campeonato Brasileiro. Além da gente estar na Libertadores, a gente precisa aí se manter bem no Campeonato Brasileiro, até para render uma bufunfa boa, né? Uma bufunfa gorda aí para o Fluminense. E a gente precisa aí ficar no mínimo, entre os 4 primeiros, já está ótimo, né? Eu acho que é muito difícil a gente passar o Botafogo nessa reta final, eu acho bem difícil demais, muito difícil. Mas pode acontecer, né? Muito difícil, mas não impossível. O Fluminense precisa tirar muitos pontos do Botafogo, torcer para que o Botafogo também perca alguns pontos. O Fluminense atualmente está em sexto colocado, né, atrás do Bragantino. O Bragantino venceu o Grêmio que é terceiro colocado, o Bragantino conseguiu vencer. Cara, essa rodada foi top demais para o Fluminense, foi muito boa, né, em questão de resultados dos outros times que estão aí brigando pelo G4. Só o Palmeiras que deu uma sorte absurda, fez um gol aí no final do jogo, no finalzinho mesmo, nos acréscimos. O Palmeiras venceu o Goiás por 1-0 dentro de casa. O Botafogo vai jogar contra o Atlético Mineiro, lá no estádio do Atlético Mineiro. O gramado, sem dúvidas, tá uma merda, né? Eu até vi algumas fotos aí. Mas o Flamengo perdeu, obviamente, para o Atlético Paranaense, aquele jogo muito engraçado. O Gabriel Barbosa sendo expulso de campo. Nossa, muita coisa aconteceu naquele dia ali. E o Flamengo perdeu 3-0 e também, né, perdeu a chance de se manter aí entre os 4 primeiros, né? O Grêmio, como eu falei, perdeu para o Bragantino, ficou aí com 39 pontos.
o Flamengo também com 39 e o Bragantino também com 39. Depois do Bragantino vem o Fluminense com 38. Se o Fluminense vencer o Vasco, a gente pode chegar aí em terceiro lugar com 41 pontos. Então essa vitória, como eu falei, essa vitória é incrível. A gente precisa muito dessa vitória para a gente se manter aí entre os 4 primeiros colocados. Já o Vasco, né, precisa aí uma vitória boa para conseguir sair da zona de rebaixamento. O América Mineiro empatou com o Cuiabá e o Vasco aí se complica um pouco mais na zona de rebaixamento. Eles empataram contra o Bahia no último jogo, então para eles é tudo ou nada, né? Eles precisam vencer para ganhar um fôlego, né, no Brasileirão. E a gente vencendo esse jogo contra o Vasco, a gente, como eu falei, a gente fica em terceiro lugar. E se a gente vencer também o Cruzeiro no próximo jogo lá no Maracanã, que aí fica melhor ainda, né? Porque a gente já se mantém aí, fecha essas 2 rodadas no G4. Se caso a gente perder esse jogo contra o Vasco e também perder o jogo contra o Cruzeiro, aí a gente desce bastante, tá? A gente fica em oitavo, entre sexto ao oitavo lugar do Brasileirão, em caso de derrota nos próximos 2 jogos. Então, para a gente seria seria péssimo, né? Claro que é péssimo todo jogo a gente perder ou empatar, mas para esse jogo especificamente é bem complicado. O Vasco tem 17 pontos, está na zona de rebaixamento em 18º lugar, né? Acima do Vasco está apenas o Santos com 21 e depois vem o Goiás com 25. Então uma vitória para o Vasco não tira ele da zona de rebaixamento, mas dá aí um fôlego a mais para o time do Rio de Janeiro. Eles conseguiram aí vencer 2 partidas nos últimos 5 jogos, perderam uma e empataram 2. Então eles vêm de uma sequência aí razoavelmente boa, né, para um time que está na zona de rebaixamento. O jogo será nesse sábado às 16 horas da tarde, lá no Engenhão, como eu falei. A arbitragem vai ficar pelo Rafael Claus. Esse árbitro adora ferrar o Fluminense, é impressionante, mas ele vai apitar o jogo contra o Vasco. Os assistentes serão o Danilo Ricardo Simon Manes, de São Paulo. Os dois são FIFAs, né? Os dois assistentes. E Neuza Inês Bach, também FIFA. O VAR é da Daiane Muniz, FIFA também, todo mundo de São Paulo. E o Rafael Claus, que também é FIFA. E o Fluminense tem desfalques de peso para essa partida contra o Vasco, né? O Paulo Henrique Ganso não vai jogar, ele sentiu algumas dores no joelho direito e deve ser desfalque nessa partida. Ficou aí uma certa dúvida se o Léo Fernandes estaria à disposição para esse jogo e vai jogar a partida, vai ser relacionado. Ele estava sendo dúvida porque sofreu uma pancada no treino, né, e virou dúvida na semana, mas voltou aí, tá tudo certo com ele. Também quem não vai estar presente é o Samuel Xavier, que levou o 3º cartão amarelo e está suspenso para essa partida contra o Vasco. Falando em suspensão, o Fernando Diniz também não estará presente nesse jogo. Ele também levou cartão amarelo contra o Fortaleza e está de fora dessa partida contra o Vasco. Quem deve aí comandar a equipe do Fluminense, sem dúvidas, é o Eduardo Barros, o auxiliar do Fernando Diniz. Mas, por outro lado, o Fluminense vai ter aí algumas voltas importantes, sem dúvidas, para essa partida contra o Vasco, que é o caso do Marcelo, que treinou aí tranquilamente, está 100%, ficou aí de fora alguns jogos, além da Libertadores, que estava suspenso, e vai voltar aí contra o Vasco. Junto com ele, o zagueiro Marlon, vai voltar também nesse jogo, porque ele estava suspenso, né, no último jogo do Brasileirão contra o Fortaleza e vai retornar agora contra o Vasco. Ele tinha levado o cartão amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense, 3º cartão, e tinha ficado suspenso. Já o Vasco vai ter aí um desfalque importante, que é o zagueiro Medel, né, o chileno. Ele não estará disponível, ele levou cartão amarelo no último jogo, está de fora desse confronto, assim como o volante Jair, que levou cartão vermelho no jogo contra o Bahia. Então está de fora. Esses são os 2 desfalques do Vasco. Entretanto, o Gabriel Peck vai começar a partida no banco de reservas e o Puma Rodrigues, lateral direito do Vasco, deve voltar aí ao time titular. A provável escalação do Vasco para essa partida contra o Fluminense é o Léo Jardim no gol, Puma, Maicon e Léo Pelé, que era do Fluminense, na zaga,
Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes também, que foi revelado no Fluminense, olha só. Paulinho, também revelado no Fluminense. Rossi, é um cara aí que vai estar sendo titular, né? Uma novidade do Vasco. Sebastião, Alex Teixeira ou Serginho e Vergete, que é o centroavante aí recém-contratado pelo Vasco. Lembrando que o jogo vai ser transmitido no Premiere, tá? Canal fechado aí da Globo, do Sport TV, né? Não teremos transmissão no Sport TV nem na Globo. A provável escalação do Fluminense para essa partida vem com o Fábio. Como eu falei, o Samuel Xavier não estará presente no jogo, então vai ser Guga na lateral direita, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André, Alexander, Arias, Keno, John Kennedy e Germancano. Então aí novamente o John Kennedy vai ganhar essa oportunidade de ser titular no Fluminense. É um cara que vem sendo muito importante nesses últimos jogos do Fluminense. O Alexander aí deve entrar aí no lugar, teoricamente, do Ganso, né, que seria o lugar do Ganso, e vai ganhar mais uma oportunidade. A gente sabe aí que ele vem retornando de lesão, né, o Alexander. No último jogo mostrou que ele não estava 100% ainda, né, no mesmo ritmo de antes. Vamos ver para que dessa vez esteja, né? Ele tinha sido convocado para a seleção brasileira aí, né, sub-20, né, se eu não me engano, sub-23. E mostrou nos treinos, né, segundo algumas informações, mostrou que estava melhor, né, 100%. Também tivemos aí a data FIFA, né, que deu tempo dele treinar bastante. Então vamos torcer para que nesse jogo ele esteja melhor do que o jogo contra o Fortaleza, que ele estava bem abaixo ali, né? Então eu acho que dessa vez ele deve aí corresponder bem em campo. O Lima também foi testado junto com o Daniel, né, para o lugar do Paulo Henrique Ganso. O Lima também é outro jogador que vem aí mostrando um bom desempenho nos últimos jogos. Antes desses últimos 3 jogos, ele estava sendo bem criticado, né, pela torcida e tudo mais, mas até que vem correspondendo bem, né? Foi um jogador decisivo no último jogo, criou uma jogada ali que resultou no gol do Diogo Barbosa. No jogo contra o Olímpia também entrou bem pra caramba, né? A galera gostou demais, então eu acho que vai ser um jogador também importante para essa partida. Eu confesso que gostaria muito de ver o Léo Fernandes como titular nessa partida, mas acho difícil de acontecer, né? Já que ele estava aí, sentiu um pouco nessa última semana, mas tomara que ele entre no segundo tempo, né, e ajude bastante a equipe. Eu acho um jogador muito bom, muito ofensivo, finaliza bem, que pode agregar bastante no elenco. Então, galera, esse foi mais um vídeo. Se inscreve aqui no canal, beleza? Deixa o seu like. Assim que você se inscrever, ativa o sininho para você não perder notificações dos próximos vídeos, né, aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo até o final e também se inscrevendo, beleza? Tamo junto, saudações tricolores, não esquece do like e não esquece de compartilhar. Comentem aqui também quanto que você acha que vai ser o jogo, né? Qual o placar para esse jogo aí contra o Vasco, beleza? Tamo junto, saudações tricolores e a nós. Valeu!